engastamento ou junção das divisórias de gesso. A junção entre duas divisórias também é chamada pelos técnicos de engastamento. As divisórias se encontram de duas maneiras. Dizemos que elas se encontram em forma de L ou em forma de T. Quanto às técnicas usadas, também existem duas formas: por penetração transpassante ou por penetração a meio bloco. Inicialmente, vamos realizar apenas a junção por penetração transpassante. Vem comigo. Neste ponto, nossa marcação mostra que essas paredes se encontram aqui. Esse é um tipo de junção em T. Este tipo de encontro ocorre com frequência entre as divisórias internas de uma casa ou apartamento. Existem duas maneiras de realizar a junção ou engastamento de duas paredes em T. Por enquanto, vamos ver o método de penetração transpassante. Aqui nós fizemos a primeira fiada de blocos, colando esta parede na outra. Até aqui, nada de novo, não é? Veja por que a gente chama de junção por penetração transpassante. Quando vem a segunda fiada, este bloco transpassa o bloco da outra divisória, desse jeito. Na terceira fiada, o bloco transpassante será o desta parede aqui. A cada fiada que se levanta, deve-se alternar os blocos que transpassam, formando uma trama. Veja neste esquema como funciona o encaixe das paredes pelo método de penetração transpassante. Observe a alternância dos blocos. Agora veja mais um pouco os nossos colegas em ação. As divisórias com engaste em L são como essas aqui. Se encontram em suas extremidades, formando um L. Aqui também foi usado o método de penetração transpassante. Veja como foi feito. Execute a primeira fileira das duas divisórias. Encaixe o bloco da parede número 1, colando na parede número 2. Na segunda fiada, alterne os blocos, colando agora a parede número 2 na parede número 1. Em cada fiada seguinte, vá alternando os blocos das juntas, formando uma trama que garante a amarração das divisórias. Depois de fazer a primeira fiada com os blocos hidro, de cor azul, você viu que o pessoal usou blocos standard, de cor branca. Neste modelo de casa, usamos os blocos maciços mais largos, de 10 centímetros, nas paredes externas, e blocos maciços de 7 centímetros nas divisórias internas. Você já viu como se faz a junção por penetração transpassante, em paredes que se encontram em L e em T. Agora veja alguns detalhes de como se faz para erguer as fiadas que vêm depois da primeira. Vamos voltar um pouco e mostrar para vocês um detalhe sobre a elevação das fiadas. A segunda fiada de cada divisória deve começar por onde começou a primeira. A terceira fiada por onde começou a segunda. E assim em diante. Agora um detalhe. O primeiro bloco da segunda fiada deve ser cortado ao meio e depois instalado. Daqui a pouco eu explico por quê. Agora vamos ver como se corta um bloco de gesso. Para cortar um bloco de gesso, você pode usar uma máquina de corte ou um serrote. Primeiro, você vai marcar esse bloco dividindo em duas partes iguais. Feito isso, coloque o bloco de pé e serre-o seguindo a linha que você tracejou. Nessa etapa, é muito importante que você use o seu EPI, equipamento de proteção individual. Nesse caso, capacete, óculos, máscara e luvas. Para facilitar o seu trabalho, é melhor serrar todos os blocos necessários antes de levantar as paredes. Organize as pilhas de blocos de modo a facilitar o seu manuseio. Com o bloco cerrado, você começa a segunda fiada. E por que serramos o primeiro bloco da segunda fiada? Para garantir a amarração, ou seja, o deslocamento das juntas verticais. Quando você coloca o segundo bloco, irá perceber que as juntas verticais se alternam. Isso dá firmeza na parede. Comece a segunda fiada posicionando o bloco cerrado e depois continue com o bloco inteiro. Prossiga a colocação da segunda fiada. Quando chegar à terceira fiada, continue com a alternância das juntas, ou seja, monte a terceira fileira de blocos, deslocando as juntas verticais.
Use um bloco inteiro desta vez e prossiga com os outros. O deslocamento entre as linhas verticais deverá ser de, no mínimo, 3 vezes a espessura do bloco. Por exemplo, se o bloco tem 10 centímetros, desloque as linhas em 30 centímetros. Lembre-se sempre de verificar o perfeito alinhamento dos blocos de gesso e também sua verticalidade. Você deve fazer isso regularmente enquanto levanta a parede. Desse jeito, você não encontra uma surpresa desagradável no final. Observe nesta parede como os nossos colegas trabalharam bem. Os blocos foram dispostos obedecendo à alternância das linhas verticais, garantindo assim a amarração da parede. Talvez você até já conheça esta técnica, pois ela também é aplicada na alvenaria de tijolos e argamassa. E aí, viu como é simples erguer uma divisória em gesso? Mesmo que jamais tenha levantado uma parede, você vai ver que a prática e o tempo vão lhe trazer segurança e rapidez na montagem dos blocos. É isso aí. E para encerrar nossa aula, antes de iniciarmos a revisão de hoje, vamos ver como se ligam as divisórias de gesso com as grades de portas em madeira. Algumas divisórias que você irá levantar terão portas. Para facilitar o seu trabalho, é melhor instalar as grades das portas ao mesmo tempo que for erguendo as fiadas de blocos. Veja como foi feito. Fixação das grades de porta em madeira. A fixação de grades de madeira com os blocos de gesso é feita com tiras de mantas fibrosas, ou seja, carpete ou alcatifa. O uso da manta fibrosa funcionará como banda resiliente, como se fosse um adesivo. Essa banda deve ter uma espessura de no mínimo 4 milímetros. Essa tira é cortada com uma largura mínima igual à largura do bloco de gesso, menos 2 centímetros. Ela é colada à grade por meio do uso de cola de neoprene, ao longo de toda a parte externa da grade. Depois, sobre a tira vem a cola de gesso e os blocos. Hoje vimos muita coisa interessante. Nossa casa já está tomando forma e você deve estar impressionado com a rapidez que os blocos de gesso permitem. E por falar em tempo, chegou a hora da nossa revisão. Vamos lá? Revisão. Nosso encontro de hoje foi especialmente produtivo, pois nós iniciamos a instalação das divisórias de gesso. Primeiro, vimos como marcar bem o local das divisórias e como conferir, sem a ajuda do esquadro, a perfeita angularidade e verticalidade dos blocos de gesso. Seguimos com a preparação da cola de gesso. Aprendemos como se ergue uma divisória, usando a cola, tomando o cuidado de sempre conferir o alinhamento dos blocos. Vimos ainda como se engastam ou como se juntam as divisórias em gesso. Confira mais uma vez. As paredes da casa popular são perpendiculares, ou seja, se encontram em forma de L ou T, formando um ângulo de 90 graus. Elas podem ser engastadas de duas maneiras. Hoje vimos como se faz o engaste por penetração transpassante. Por penetração transpassante, os blocos cortados permitem a passagem de outro bloco, formando uma trama, como se vê. A alternância deve ser respeitada. Observe como os blocos são encaixados. O último bloco da parede número 1 é colado na parede número 2, com bastante cola de gesso. Na segunda fileira, inverte-se a parede que irá colar, ou seja, a parede número 2 é colada na parede número 1. Mais uma vez, com bastante cola de gesso. Mantém-se a alternância até a última fiada. E, finalmente, vimos como se fixam as grades de portas em madeira aos blocos de gesso, com a ajuda das mantas fibrosas. Na próxima aula, a gente continua falando sobre vãos, portas e muito mais. Até lá!